Certíssimo, e repercutindo então, né, a demissão hoje do técnico Fábio Carille, ele que comandou sentado no banco de reservas o time do Santos em 25 jogos, foram 9 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, somando, né, a sua comissão técnica foram 27 jogos, né, ele ficou 2 jogos afastado por causa da Covid-19, aí o Leandro Cuquinha, quem assumiu o time do Santos, teve um empate, uma derrota, então na soma, né, de toda a comissão técnica, 27 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas nessa comissão técnica do Fábio Carille, que foi demitido hoje, exatamente, né, depois da derrota contra o Mirassol. O Santos, que tomou um atropelo no primeiro tempo de 3-0, tentou buscar o resultado na etapa final, acabou perdendo por 3-2. E ainda ontem, craque, gente da diretoria do Santos, do comitê gestor do Santos, queria a demissão do Carille ainda em Mirassol. O presidente Andrés Rueda esperou a delegação voltar, fez uma reunião com o treinador e as duas partes chegaram a um consenso que realmente o trabalho nesse ano de 2022 estava deixando demais a desejar, né? Apesar da boa postura que o Carille teve de conseguir salvar o Santos do rebaixamento na última temporada, mas a diretoria entendia que o início de 2022 é bem preocupante. O Carille também entendeu que não estava dando muito certo algumas situações que ele desejava dentro do Santos, alguns reforços que ele pediu acabaram não chegando, então já era um trabalho que tinha ali um ponto que a gente sabia que poderia acabar a qualquer momento, principalmente também por causa da pressão da torcida. Os torcedores, né, registrei isso ontem ao longo da jornada esportiva. O Santos fez a sua última atividade antes do jogo contra o Mirassol em São José do Rio Preto, no mesmo estádio Teixeirão, onde foi campeão brasileiro em 2004, e abriu para os torcedores locais poderem acompanhar a reta final do treino. E muitos torcedores foram lá só para xingar o Carille, para encher a paciência do Carille, ficaram provocando o Carille, que ficou muito irritado com essa situação, acabou respondendo a alguns torcedores, então já era ali uma situação que a gente já imaginava, né, que não teria um final feliz para as duas partes, e o Carille acabou sendo demitido. E vale pontuar também, craque, nesses 27 jogos que ele e a sua comissão técnica ficaram à frente do Santos, o Peixe marcou apenas 23 gols, ou seja, uma média inferior a 1 gol por jogo, e agora o Santos monitora o mercado. Como eu disse, né, no começo dos donos da bola, a expectativa da diretoria santista é conseguir trazer um técnico estrangeiro. Olham agora para o mercado nacional, não vem tantas opções assim, pelo menos opções onde o Santos não tenha que pagar a multa rescisória de nenhum treinador. Fez a aposta no Fernando Diniz ano passado, agora apostou no Fábio Carille e vai olhar novamente para o mercado internacional, principalmente o sul-americano. Santos monitora já as situações de Sebastião Becassese, treinador do Defensa e Justiça. Ele tem uma multa rescisória na casa do R$1 milhão, e também monitora a situação do Crespo, esse desempregado, mas no São Paulo o Crespo ganhava R$1 milhão por mês de salário. Então é um salário que jamais a atual diretoria santista vai pagar, craque. E um beijo pro Dr. Marcos, meu grande amigo, Dr. Marcos, advogado da Band, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, obrigado pela audiência, qualificada, garotinho, corintiano, tamo junto, tá convidado pra tomar uma pinga de Salinas lá comigo, lá em casa. Eu não bebo, mas você toma lá, doutor, que você é um monstro sagrado, salva eu, e cada processo incrível, diga-se de passagem. Gabi, o que você pode falar do Santos, meu amor? Craque, tava ouvindo aqui o Soler, ele pode até me refrescar a memória aqui, desde que o Rueda assumiu o Santos, quantos treinadores? Quatro treinadores. 3. Já, né? 3 treinadores. Ariel Holan, Fernando Diniz e agora o Fábio Carille. Eu não acho que tá seja normal, isso. Não acho. Tá certo que o Ariel Holan foi ele quem pediu pra sair, né, Soler? Depois daquela manifestação, se é que dá pra chamar assim, né, de não torcedores. Não dá pra chamar assim. Foram quase um atentado aquilo, né? Apesar de ninguém ter saído ferido, enfim, lamentável. Mas enfim, eu acho que impressiona a quantidade de treinadores, essa rotatividade. Acho que eu não teria tirado o Carille agora, apesar dos resultados ruins, porque... Muita gente. Porque você tem clássico no final de semana. Talvez possa ser que aquele que nem queria mandar embora, né? Mas aí tem uma... tinha uma ala da diretoria que queria a permanência do Carille pelo menos até o clássico, e uma outra ala, essa daí mais forte, que queria a demissão imediata dele. Depende da grana que os caras colocam lá, né? Sim, e acho que deveria ter sido levado em consideração, ainda que fosse fazer uma mudança de rota, como gosta de dizer o presidente do Corinthians, se o
o Santos quisesse fazer o mesmo, que esperasse o clássico no final de semana, porque agora chega ainda mais complicada a situação, eu acho que gera uma tensão interna, e tem também na semana que vem Copa do Brasil, né, Soler? O Santos vai pegar o Salgueiro na quarta-feira, jogo único. Faz o quê? Eu faço esse ruim. Muito bem, tá gringo, hein? Mas enfim, acho que o Santos deveria ter levado em consideração o Andrés Rueda, todo mundo que participou dessa decisão, esses dois compromissos, mas principalmente eu acho que o que fica agora, vai pesquisar um técnico estrangeiro, o Soler trouxe o BKSS também, o Crespo, que eu acho que são bons nomes, não sei com relação ao dinheiro, quanto o Santos está disposto, quanto esses treinadores estão dispostos também, afinal de contas, o poder de aquisição do Santos não é dos maiores. Mas o problema do Santos... Fala, craque. Deixa eu só dar um adendo pra você. O problema é o elenco do Santos, né? Sim, o elenco... Você pode trazer um treinador estrangeiro. Sim. Você pode... Por exemplo, o Corinthians. Vamos dar um exemplo do Corinthians, certo? Certo. O treinador que for olhar o Corinthians sendo estrangeiro, e é estrangeiro, ele vai falar, Renato Augusto, o William joga aí? É mesmo? Nossa, Roger Guedes, aqui, Cássio. Aí dá o perfil, sabe? Sim. Opa, legal. E o treinador estrangeiro que vier ver o Santos? Não, aí, qual que é a situação? E não tem perspectiva, né? Como se ele fosse ele chegar... vai olhar um grande goleiro, dois atacantes muito jovens e o Ricardo Goulart. E o Marcos Leonardo, o Lucas Pires, que é bom lá atrás, só. Exato. Não que os outros não sejam bons, não é isso que eu tô dizendo. Mas não é o que um cara vai querer, certo? O Mohamed, o turco, foi pro Atlético. Ah, quem tá no Atlético? O Hulk. Ó, legal. Zaratio. Ó, legal, hein? Como chama o meia esquerda do River? Nacho Fernandes. Nacho, é mesmo. Pô, contrataram quem? O Godin. Nossa, mãe do céu, Jair? Lá, meu Deus do céu. Tem perspectiva, né? Você agora, olha pro elenco... Isso, o cara que vai vir pro Santos, estrangeiro, ele vai falar... desculpa, então, os dirigentes do Santos, eles têm que entender o que eles têm na mão... E que eles vão contratar. Sim, e aí é por isso que o perfil, né, de BKSS e Crespo chama a atenção da diretoria do Santos, porque antes do Crespo, né, assumir o time de São Paulo, ele teve trabalhos modestos em clubes que não tinham muito poder Santos financeiro. É grande, exato, mas o momento financeiro do Santos é isso que o Santos pretende, né, ter ali um treinador que entenda que é um time de muita expressão, um dos maiores do mundo, se não o maior, e sem a possibilidade de fazer grandes investimentos. Então vai ter que trabalhar com a base, com jogadores mais modestos, que é o que o BKSS vem fazendo no Defensa e Justiça, trabalhando bem, né, sem um grande investimento, e o que o Crespo fez antes de chegar ao São Paulo. A gente tem uma baita audiência na Baixada, não tem? Sim. Opa. Então eu vou falar, não contrataria Luxemburgo, não contrataria Dorival Júnior, não contrataria Vargas Mancini, não contrataria Mano, sabe quem que eu levaria? Paulo Autuori. Mas a questão é, ele quer ser treinador, ele quer ser diretor, toda hora ele também muda, esse é o problema. Acho que por isso que ninguém confia tanto pra ter a sequência. Tudo bem, não sei, mas não seria o vício de que é lá. Sim. Entendeu? Gabi. Eu acho que a grande questão, até em cima do que o Soler trouxe com relação a esse momento do Santos, e você também, craque, ao elenco, às peças que tem à disposição, a gente tem de pensar em contratação. O Santos não tem essa capacidade hoje, e não é só nessa temporada, a gente viu isso aparecer também nas últimas temporadas. Você pega o elenco que foi vice-campeão da Libertadores. Quem ficou? Dá pra contar nos dedos. O John, me ajuda, Soler, quem mais? O John que virou reserva. E o Lucas Braga, que era reserva e ainda não é um titular absoluto. É isso, então não é um time que se renova, que traz contratações, que melhorou no jogo quando entrou no segundo tempo. Exato. Exatamente. Aí tem o Felipe Jonathan também, que só que não tá agradando muito em qualquer posição que ele joga. Esquerda, você não viu comentando ontem? Joga na dele, cara. O problema é que na lateral a torcida também não gosta dele. Então, mas quem disse que é a torcida que tem que escalar jogador? O problema é que às vezes na lateral ele tá entregando bastante a paçoca. A gente não tem que se preocupar. A gente que eu falo, nós comentaristas, apresentadores, o time, treinador. Quem disse que é a torcida que tem... Óbvio, quando a torcida ela se manifesta de uma maneira difícil para o treinador, fica muito difícil. Mas se o treinador tem convicção, é ele que tem que mandar, na verdade, Gabi? Sim, sem dúvida. E só para finalizar, é esse o raciocínio. O Santos não consegue manter um elenco para ir gerando entrosamento, mesmo com troca de treinador. Você vê outros clubes, né? O caso do Palmeiras, do Flamengo, que vão se firmando, mantém ao máximo alguns jogadores, perde uma peça, perde outra, se reforça, tem condição de fazer isso, de fazer uma análise de mercado. O Santos
perde jogadores de uma temporada para outra e depois só tem a capacidade de trazer 2 ou 3 jogadores medianos. O Goulart, que é uma aposta, eu acho que pode dar certo e vai fazer muita diferença ainda. Mas ainda não faz. E esse é o cenário do Santos. E você falou uma coisa muito legal. O senhor Andrés Rueda, que é um baita administrador, se ele já mandou 4 treinadores, porque não tem convicção também, né, irmão? A gente elogia o Andrés Rueda pra caramba. Ele é um cara acessível, dá entrevista pra sempre pra gente. Muito inteligente em termos de financeiros, mas peraí, né? o senhor Andrés Rueda é o 4º treinador que o senhor manda embora. O senhor mesmo reclamou que tinha 7 treinadores pra pagar. O senhor já tá encostando nos caras. Ou é mentira minha? Não, todos que já não trabalham mais no Santos da gestão dele, ele não tem dívida com nenhum. Tudo bem, mas pagou, tem que pagar. Não, mas nenhum deles tinha multa, só o Ariel Holan tinha multa, né? Tudo o Santos bem, já quitou. Contratou. Não, um trabalho interrompido. Sabe, tudo bem. Diferentemente da administração daqueles que fizeram dos 7 que tem que pagar, ele foi administrativamente legal. Ele falou, você saiu, Carille, não tem multa, tem nada. Tá legal, beleza. Mas mandou embora. Não tem convicção. Ou é mentira do que ou vocês pensam diferente? E que tem que pensar também diferente de mim, porque não é possível. Porque não tá certo mandar 4 caras embora em quantos meses de presidente, cara? Eu acho que não é nem tanto a falta de convicção. O primeiro, né, o Holan pediu o boné, o segundo foi o Fernando Diniz, que se continuasse a cair, e agora o Carille, que nesse início de 2022 eu teria segurado pelo menos mandar o Carille então, embora. Eu teria segurado pelo menos até o clássico. E outra mas coisa, a pressão interna também atrapalhou o Rueda. Então, mas quando você manda embora o treinador que for no hotel pra soltar a bomba, você dá moral pra quem? Pra quem soltou bomba, né? Exato. Desculpa, né? Não, mas o Holan, ele que pediu pra sair. Lógico, o Rueda, ele não queria de jeito nenhum. O Rueda tentou segurar ele ainda. Se fosse eu e você com a sua família, o que você ia fazer, Sim, filho? Óbvio. Por isso, só que é isso que eu tô falando. Eu não coloco o Ariel Holan como um erro da diretoria a saída dele. O Holan saiu por questão de segurança. Mas fizeram o que a torcida pediu. Agora com o Carille de novo. Ou não fizeram? Nesse caso do Carille, eu acho que teve... Do Silvinho, o que aconteceu? Foi a torcida, claramente. Tanto do Carille quanto do Silvinho. Pressão da torcida. A única coisa é que, assim, independentemente de qual treinador chegue pra assumir o Santos, eu não vejo perspectiva de títulos. Porque não tem poder aquisitivo pra reforçar o seu elenco e fazer um time melhor. O próprio Dracena falou isso com a gente, que o Santos tá numa fase de reconstrução. Quem é que vai trazer um Santos vitorioso para essa temporada? Eu não acho que seja possível hoje. Eu acho que o Santos está se preparando para ter uma era muito vitoriosa, mas não é nessa temporada ainda. Pelo menos é o que eu imagino. Pode surpreender, pode tirar água de pedra um novo treinador que chegar, e tomara que aconteça, porque é isso que a história do Santos merece. Mas eu não vejo essa perspectiva. Então, nesse cenário, eu acho que o Carille deveria ter sido mantido, sim. Não tenho dúvida disso. Mas aí quando ele foi contratado, todo mundo, a maioria das pessoas, de comentaristas e da imprensa e da torcida falou assim, ele não tem o DNA do Santos, ele já, igual o Mano quando foi pro Palmeiras, alguém sabia, alguém imaginava que ele não ia ser mandado embora, o Mano do Palmeiras, não, gente? O Mano chegou demitido já. Sim. Alguém imaginava que o Silvinho ia ficar até o Paulista? Fala pra mim. Nem a diretoria acreditava nisso. Alguém imaginava que o Carille ia ficar até o final? Fala pra mim. Desculpa, gente. A gente sabe, nós que trabalhamos todo dia, a gente sabe, cara, a reportagem tá junto lá, nós comentaristas, a Gabi como comentarista apresentador, a gente sabe disso, cara. Não é que a gente tem informação que vai... Eu, por exemplo, eu falei pro Gustavo, se ele perder, sei não se ele vai ficar. Aí foi uma informação. E qualquer derrota ia acontecer isso. Sabe quem não cai hoje no futebol só o Abel. Brasileiro? Abel Ferreira, que perdeu 2 mundial e continua. O treinador do Fortaleza. O Roger Machado, se ele perder 3 jogos no Grêmio, ele cai. Sem dúvida. O Abel Braga, se perder 4, 5 jogos no Fluminense, ele cai. E olha que ele tá numa sequência boa. O Paulo, como chama o treinador do Flamengo? Souza. Paulo Souza. Se ele perder o campeonato carioca, ele balança. Então é isso.